Olá, minha alegria, que bom poder estar contigo aqui no nosso canal Parar do Tempo. Aqui você pode se divertir refletindo que a realização é sempre uma realização onde nós podemos nos sentir incluídos, onde nós podemos refletir, onde nós podemos crescer com aquilo que nós refletimos. Vamos então de vinheta, solta a vinheta, Felipe, daqui a pouquinho eu volto porque o tema de hoje é sobre um sentido para a vida. É importante perceber este dinamismo que a vida tem e o sentido que esta mesma vida tem para nos oferecer. Então, vou ali rapidinho e volto para a nossa reflexão do dia de hoje. Muito bem, voltamos e nós vamos direto conversar com a psicóloga. Eu não vou dizer o nome dela porque ela vai se apresentar para nós. Uma querida psicóloga que vai falar sobre o sentido da vida, um sentido para a vida, a partir da experiência com Viktor Frankl. Então você acompanhe essa reflexão dessa nossa querida psicóloga e daqui a pouquinho a gente volta para a gente conversar mais um pouquinho e agradecer essa nossa querida psicóloga pela sua colaboração aqui no nosso canal Parar o Tempo. Vamos com a nossa querida psicóloga e daqui a pouquinho a gente volta. Oi pessoal, boa noite, me chamo Juliana Gomes, sou psicóloga e vim falar um pouquinho hoje sobre sentido de vida com vocês. Para falar de sentido de vida, é inevitável que a gente cite o Viktor Frankl, que é realmente um mestre, que deu início, que falou sobre sentido de vida, que fundou a logoterapia. Acredito que alguns podem já conhecer, mas é a partir dele que surge essa temática de maneira mais abrangente, mais aprofundada. E ele fala um pouco da sua experiência, a partir da sua experiência é que ele começa a falar então sobre sentido de vida. Percebo que é uma pessoa que de fato encontrou o seu sentido de vida, e por isso consegue falar tão bem sobre a temática. E aí, hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre o que é sentido de vida, onde encontrar, como viver de acordo com esse sentido na minha vida. Muitas vezes a gente pode se sentir um pouco sem propósito, sem sentido realmente na existência. Para que estou aqui? Qual a minha relevância? O que posso oferecer? O que posso realmente encontrar como norte, como direção, como propósito para a minha vida, para a minha existência aqui no mundo, nas minhas relações. E aí é muito importante pensarmos juntos sobre sentido de vida como algo que é para além de quem sou, é ter um para que viver, ou um para quem também, não necessariamente só um para quê, mas um para quem viver. É interessante que quando a gente vê pessoas que estão realmente ali um pouco distanciadas do seu sentido de vida, tem aquela profunda falta de desejo de viver, aquela profunda falta de propósito mesmo, para que eu vou viver, E aí encontrar um sentido é muito interessante porque no momento do sofrimento ou no momento da alegria, aquilo ali toma cor. E aí quando eu me aproximo, quando de fato eu me conecto àquele sentido, tudo toma cor, tudo parece que toma gosto, toma cheiro também até, E aí tudo muda, de fato. E é importante também percebermos que o sentido de vida, ele está ali muitas vezes já diante de nós, Esse para quê ou esse para quem está ali diante de nós, Como que precisamos abrir o olhar e realmente nos conectarmos, E realmente vivermos de acordo com aquilo. Ou não, também pode ser algo, alguma situação da vida, não somente a vida enquanto existência, mas situações que você precisa colocar um sentido, dar um propósito, existe aquele sentido maior, macro, que estar ali, preciso me aproximar, e existe um sentido também nas situações da vida em que nós precisamos colocar um propósito. Isso também é importante de diferenciar.
E essa diferenciação ela é importante que ela esteja bem clara, né, seja feita, para que a gente não viva uma vida passiva, né, no sentido que a minha vida tem algum sentido e em algum momento eu vou descobrir, vai vir até mim e aí então eu vou viver esse sentido de vida, né? Enquanto isso não acontece, eu fico aqui passivo, né, esperando. Isso é um risco muito grande, né? O sentido de vida, nós podemos ser ativos nesse sentido, dar esse sentido, né? Nos aproximarmos nesse conhecimento, né? Do qual é o nosso sentido de vida, né? E, de fato, sermos ativos nesse propósito realmente do para que estamos aqui, né? Para que estamos nessa existência? Por que nós, né? Por que eu? Por que essa vida? Por que essa circunstância, né? Que me rodeia? Por quê? E aí eu vou colocando ali, né, olhando um pouco para a vida do Viktor Frankl, né, ele viveu uma situação que não estava ali no controle dele, né, foi algo que veio até ele, ali, a situação do campo de concentração, mas que ele não se vitimizou, né, mas ele agiu diante daquilo ali de maneira a engrandecer, né, a ser responsável, como ele pode lidar, como nós podemos lidar com as circunstâncias que vêm até nós, né? Ao sofrimento, né? Não há como nós valorarmos um sentimento de um sofrimento de outro, né? Dizer que um é maior que o outro, mas inclusive o me abrir para o outro, né? Estar ciente do meu sofrimento, das minhas alegrias, da minha vida, da minha circunstância e sair também um pouco de mim para ser para alguém, né? Chão, base, né? E viver uma vida de serviço também é dar sentido à vida, né? E um grande sentido. Então esse sair de si é primordial para que possamos realmente encontrar um sentido de vida, né? E de fato viver de acordo com ele, né? Aquela pessoa, aquele ser humano que em si mesma, né? Que volta-se o tempo inteiro para si, fatalmente irá se perder em si mesma, né? É como um labirinto que você entra e não consegue sair. Então, assim, não é que a gente não vai olhar para nós, né? E nesse olhar para si é muito interessante que encontremos, né? Pistas realmente que nos conduzem em direção a esse sentido, mas a esse grande propósito, né? De vida. Mas que saiamos de nós mesmos, né? É a cada vez que saímos de nós, que olhamos para fora, para o servir ao outro, servir a alguém, a algo, a um propósito maior que nós, algo que transcende a nós mesmos, é receita ali, digamos assim, meio caminho andado, né? Na direção realmente de viver uma vida com sentido, né? Sair de si. Passar sim por si, né? Passar sim por olhar para a sua interioridade, olhar para quem sou, né? Olhar para os meus sofrimentos, olhar para aquilo que preciso realmente amadurecer, crescer, mas tudo isso com uma perspectiva de saída, né? De saída em direção ao outro. E aí esse movimento de poder então voltar-se para mim, de uma maneira mais saudável, né? De uma maneira não ensimesmada, mas que sabe, sim, quem é, né? Quais as suas fragilidades, quais as suas potências, mas que vive para fora, né? Que não vive isolado, né? Para dentro, mas vive para fora. Esse é o grande propósito, né? De quem vive uma vida com sentido, que não se em si mesma, né? Não se fecha. Acho que o Viktor Frankl fez isso muito bem, né? E deixou esse legado aí através da logoterapia e tantos outros, né? Tantas outras pessoas, personagens que de fato vivenciaram vidas com sentido e que nos dão também esse desejo, né? Essa esperança de vivermos também uma vida com sentido, né? Então vamos nesse caminho, buscando essa direção, né? De uma vida cada vez mais cheia de sentido. Muito bem, que alegria, que bom, muito obrigado, Juliana Gomes, pela sua dedicação, pela sua participação aqui no nosso canal Parar o Tempo. Que alegria poder te escutar
E eu espero que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores tenham gostado dessa experiência de partilha bem franca, direta, segura, a respeito de um sentido para a vida, abordando a partir da experiência de Viktor Frankl com a logoterapia, enfim, com tudo aquilo que ele pode nos ajudar. Quero dizer a você que existe o livro Um Sentido para a Vida de Viktor Frankl. Pode procurar este livro, Um Sentido para a Vida, e acompanhe, leia, se intere e queira conhecer ainda mais sobre essa experiência de sentido para a vida. Mais uma vez, obrigado, querida psicóloga Juliana Gomes, por ter abordado este tema, Um Sentido para a Vida, para nós aqui no nosso canal Parar o Tempo. Mais uma vez, muito obrigado e quero contar com outras participações da senhora aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. E você que não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, compartilhe esse nosso vídeo. Faça com que outras pessoas acompanhem também essa reflexão e cresça cada vez mais. Ganhe gosto pela vida e queira viver de forma brilhante, tá bom? Obrigado pela participação de vocês. Curta, compartilhe, o seu like é importante, seus comentários, e nós vamos seguindo sempre mais aqui no nosso canal Parar o Tempo. Obrigado mais uma vez, Juliana. Obrigado a você que acompanha o nosso canal. Eu vou ali, mas daqui a pouquinho eu tô de volta. Vamos que vamos! Um bom sábado para você!